Escolar e eu trouxe uma convidada muito especial que faz parte da nossa vida escolar, que está inserida na escola do Léo. E por admirá-la, eu convidei aqui para compartilhar com vocês. Eu trouxe Maiana. Obrigada, Marcela. Eu vou apresentar a Maiana para vocês, mas o assunto principal deste vídeo aqui é como você escolher a escola ideal para a sua família, para o seu filho. E nós gravamos um outro vídeo sobre rotina de volta às aulas, então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar também o card no final desse vídeo, então assiste até o final para você depois voltar no nosso outro vídeo, tá bom? Bom, para quem não conhece Maiana e para quem não assistiu o outro vídeo, Maiana ela é psicopedagoga, ela dá aula em faculdade, ela dá aula de matemática, ela já fez faculdade de Libras, então assim, é uma pessoa completa. E na vida de Léo, ela é a coordenadora do colégio que ele estuda, que é um colégio que nos abraçou desde a primeira linha de Léo, ele iniciou nessa escola. Então nós vamos falar sobre toda essa preparação. Então quando eu escolhi a escola que eu queria para Léo, eu escolhi a escola que hoje Maiana é coordenadora. Maiana, quer falar alguma coisa antes? Só dizer olá, estou muito feliz em estar aqui a primeira vez e espero voltar outras vezes. Vai voltar sim. Bom, Maiana, a gente sabe que muitas pessoas elas não têm o privilégio de poder escolher na escola na qual seu filho vai poder estudar, né? A gente sabe que tem filas e filas em escolas públicas, tem alguns lugares, dependendo da sua região, que você tem a opção, mesmo na escola pública, de você escolher em qual a escola que seu filho vai estudar, em algumas regiões não. A gente vai falar sobre fatores que você pode identificar em cada escola. Se você tiver o privilégio de poder escolher, são fatores para você poder identificar. E aí a primeira coisa que eu queria saber, quais são os fatores principais que a gente precisa identificar numa escola para a gente poder escolher? Bom, primeiro os pais, as famílias precisam pensar nos seus valores. Quais são os valores familiares que devem influenciar na educação do meu filho? Esse é o primeiro passo. Então eu tenho de procurar uma instituição que, assim como a minha família, tenha princípios parecidos. Feito isso, eu preciso chegar na instituição e buscar entender a proposta pedagógica. O PPP é a alma da instituição, então eu preciso conversar com o coordenador pedagógico, o diretor, enfim, para entender como que funciona, quais são os mecanismos dessa escola, quais são os valores, os princípios, o que essa instituição acredita, para que eu, enquanto família, também possa acreditar ou dizer, não, essa escola não é adequada para o meu filho. Então, o que tem no projeto político-pedagógico? Tem os princípios da escola, a filosofia da escola, as concepções pedagógicas que a escola possui. Então, essa escola é uma escola mais tradicional, uma escola construtivista, ela é socio-interacionista, ela é uma mescla de tudo isso. Então, o que eu espero para o meu filho? Um pouco de tudo isso, então eu procuro instituições que se assemelhem ao que eu acredito. No projeto político-pedagógico, a concepção de infância precisa estar muito bem demarcada. Então, que tipo de criança eu recebo, que tipo de cidadão eu quero formar. O tipo de cidadão que eu quero formar vai estar diretamente ligado às minhas práticas pedagógicas de agora. Então, eu quero formar alguém com autocontrole. Então eu preciso criar situações didáticas para que a criança precise isso. O jogo pedagógico é extremamente importante nesse processo. Então a escola que prioriza essas competências socioemocionais do século XXI, empatia, autoconhecimento, responsabilidade. Então a escola que valoriza isso é uma escola que prioriza o construir, prioriza a resolução de conflitos. Então eu preciso conversar com os gestores sobre o projeto político-pedagógico para entender justamente esse processo de construção de situações didáticas na escola. Está criando um cidadão, né? Então Isso. é todo um conjunto da família com a escola e por isso a gente precisa realmente estar ali colado para essa construção acontecer. Eu acho que algo bem legal é de repente você ir com a escola em funcionamento, né? Você vê a escola funcionando para depois você fazer uma possível matrícula. Porque é difícil você chegar na escola no período de férias, fazer uma matrícula e você não sabe como a escola está funcionando. Perfeito. Eu sempre falo assim, olha,
A escola não é somente a rede social. Eu não posso matricular um filho numa instituição porque eu vi na instituição fotos lindas, maravilhosas, são recortes de uma vivência. Né? Então eu não posso matricular meu filho porque eu vi na rede social. Também não posso matricular somente pela indicação de um amigo. O meu amigo me disse que a instituição é assim. Porque é uma verdade e valores que são bons para a família dele, mas talvez não seja para a minha família. Então eu preciso, para além da rede social, para além da conversa informal, das indicações dos amigos, eu preciso conhecer a instituição que eu quero matricular o meu filho. Então, eu preciso ir até a instituição, conversar com os agentes desta comunidade para que eu realmente tome a decisão correta. E Maiana, qual que é a idade que você considera ideal para poder inserir a criança na escola, para poder fazer a matrícula? Bacana essa pergunta. É uma curiosidade que as famílias têm muito. É uma pergunta que chega também na instituição ao qual trabalho. Então as famílias sempre ficam, mas será a idade certa? Postei isso hoje pela manhã, uma enquete no meu Instagram. Maiana, psicopedagogia. Ele, assim, não há uma idade certa. Eu costumo dizer que a criança dá sinais de que ela está pronta para se integrar a um novo ambiente, a uma nova comunidade. Porque a primeira comunidade que a criança está inserida é a família. Então ali ela aprende as primeiras noções de convivência, não é? E a criança dá sinais de que ela está preparada para um novo espaço. Então eu costumo dizer, como observar? Quais são esses sinais? Primeiro, a comunicação. Tanto a excessiva comunicação, né, aquela criança que já começa a falar as palavrinhas, quanto a ausência da comunicação é um sinal. Então, o que se espera? Que uma criança de 1 ano, ela já fale algumas primeiras palavrinhas, uns balbúcios, enfim. Algumas crianças já têm um lexo bem significativo nessa faixa etária. Então, a ausência da fala, por exemplo, é um indicativo, né? Eu preciso colocar a minha criança em contato com outras crianças para que esse desenvolvimento, né? ele desenvolva. Ou uma criança que já é hiperfalante, então ela já está pedindo realmente novas experiências, novas vivências, então por que privá-la desse processo? Né? Os sinais emocionais também são muito importantes. A criança que fica muito sozinha, geralmente costuma ter mais medo, ser mais chorosa. Então é importante que essa criança esteja inserida em um ambiente que possa desafiá-la. Então eu costumo falar que a faixa etária entre 1 e 2 anos, a família precisa ficar de olho nesses sinais para que ela possa pensar na possibilidade de colocar em escola. Independente de fralda ou não, né? Independente de qualquer coisa, os sinais emocionais são muito mais importantes. Então a questão da fralda, ela não interfere, porque às vezes a mãe fala, não, vou escolher uma escola que tem o desfraude, vou escolher uma escola que... Ou então vou esperar que meu filho não use mais fralda para poder matricular. Você acha que não é... Não, de forma alguma. A fralda não é um impeditivo. Eu costumo dizer que o desfraude é um conteúdo didático na educação infantil. Né? Existe toda uma sequência didática que os professores fazem e eles estão preparados para fazer esse desfraude, né? Respeitando os aspectos biológicos. A criança dá sinais, eu sempre costumo dizer, criança é uma caixinha de sinais. E a criança também dá sinais de que ela está preparada para desfraudar. Então, as famílias têm expectativa de que seja com 2 anos, mas nem sempre isso acontece. Então, os professores, eles sabem aspectos psicomotores que as crianças possuem, que já dão indicativos de que ela está preparada para desfraudar. Não é? Então, não é um impeditivo para escolher uma escola e eu posso afirmar que as escolas, não existe isso de escola não estar preparada para o desfraude. Todas as escolas abordam, é claro, de formas distintas, mas todas elas têm o desfraude como um processo importante na infância. Isso é bem legal falar, porque a gente a mãe às vezes fica barrando o desenvolvimento do filho, né? Que fala, eu fico com medo, porque será que vai fazer? Será que vai fazer? E, gente, eu vejo que as crianças, na presença da mãe, são uma criança e na escola eles são outras crianças, né? Eles desenvolvem, eles têm autonomia, é outra história. Leonardo, em 1 ano de escola, se tornou outra criança.
A gente tem aqui no canal muitas mães especiais, tanto no YouTube quanto no Instagram, mães que nos acompanham, que têm filhos com necessidades especiais. E uma família especial, o que ela precisa ver, identificar numa escola para poder saber se é o local correto para poder entregar? Porque se uma mãe tradicional, vamos falar assim, ela tem vários poréns, uma mãe especial ela tem 10 vezes mais. O que você acha que é um fator que vai nos deixar mais tranquilas em entregar o nosso filho? Em primeiro lugar, o acolhimento. Você precisa se sentir acolhida, primeiro enquanto família, para depois você confiar o seu filho a essa instituição. Então, as conversas iniciais com a escola, eu costumo dizer que não deve ser apenas uma conversa. Eu acho que a família precisa ir na escola, visitar, pensar em casa, voltar na instituição. E só o fato dessa receptividade da escola, das tentativas da família de chegar até a escola, de ganhar a confiança dessa instituição, eu acho que só esse primeiro momento, a forma como a escola vai corresponder, a família já vai ficar ligada. Realmente, essa escola está me acolhendo tão bem, respondendo as minhas dúvidas. Então, realmente, essa escola tem uma seriedade, ela quer realmente o bem-estar do meu filho. Então, esse primeiro contato com a escola é extremamente importante, E a forma como a escola corresponde. Um segundo momento é que tipo de atendimento essa escola oferta para uma criança com necessidade especial. Muito se discute que as escolas precisam ter psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, enfim, uma sequência de especialistas para atender uma criança. Mas, de fato, qual é o objetivo desse ambiente escolar? Dar suporte às especificidades da criança ou um atendimento clínico? A escola não é espaço clínico, então acho que a escola precisa ter parceiros educacionais, não é? Ter sim suporte dentro da própria instituição. Acho que um psicopedagogo é imprescindível para esse processo, dar suporte ao professor, dar suporte à coordenação pedagógica, aos gestores, enfim. Mas a escola não pode ser escolhida por ter inúmeros especialistas. Eu vou colocar em tal instituição porque tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem psicoterapeuta, enfim. Não é isso que vai garantir que seu filho esteja bem atendido. O que vai garantir, então? O olhar específico para a criança. Um plano de atividades individualizadas. E eu falo aqui não de atividades diferentes de outras crianças, mas no olhar que os professores, que os coordenadores têm para a criança. Isso é extremamente importante. Eu lembro até que no primeiro ano, ou foi no segundo ano que Léo estudou, que ele tinha um pouquinho de dificuldade, no motor fino, e eles fizeram várias atividades paralelas ao que os outros coleguinhas estavam fazendo, com o empreendedor, passaram algumas coisas pra gente fazer em casa. Por quê? Não é porque o seu filho tem limitações e que ele tem diferenças que ele vai ser tratado diferente. Ele continua no mesmo contexto escolar para ele não sentir essa diferença, mas ali ele vai ter um tratamento especializado. Existem dois tipos de intervenção. A intervenção que ela é individual, como essa que você pontuou, e a intervenção que é coletiva. O professor, ele percebe, João, Maria tem alguma habilidade a ser desenvolvida. Então, por que eu vou fazer especificamente com ele se eu posso fazer com todo mundo? Se trabalhar o tônus muscular é importante para todas as crianças. Então, a professora coloca no seu plano de aula atividades importantes para João e Maria, mas que são também importantes para todas as crianças. Isso é inclusão. Verdade, justamente com isso. Isso é inclusão. E, Maiana, você acredita que os fatores externos também eles vão interferir muito nessa rotina escolar, na questão, por exemplo, do bairro, segurança, estacionamento, toda essa parte externa acaba influenciando também na escolha da escola? Influencia sim. Eu falo que a família precisa fazer um planejamento para escolher a escola. Antes de conhecer a escola, precisa pensar nessa logística. Porque o que acontece? Geralmente as famílias costumam ir desenfreadamente visitando as escolas. Aí conhece uma, conhece outra e gosta de um pouco de tudo em todas as instituições. Eu costumo dizer também que as instituições, todas elas têm aspectos positivos e coisas super bacanas e que em algum momento a gente vai ter de fazer essa difícil escolha. Mas para que a família não fique com essa ansiedade de
tantas coisas boas em uma escola, tantas coisas boas em outras, e agora, o que escolher? Então, primeiro eu preciso pensar em toda essa logística. É uma escola próxima à minha casa? Não é? E eu começo a fazer descartes a partir dessas coisas que são, digamos assim, administrativas da rotina. Antes mesmo de conhecer a instituição. É uma dica que eu dou para vocês enquanto família. Pensem na logística familiar, na organização do trabalho, né? Eu vou procurar uma escola de período integral? Não. O que eu realmente quero para o meu filho? Então, depois eu faço esses descartes e aí eu vou nas escolas específicas que eu já fiz a seleção previamente. Isso é super importante. Porque se você descartar escolas distantes, vamos supor, você descartar escolas em bairros perigosos, você for fazer essa seletiva, vai sobrar menos escolas para você visitar e você ficar com uma dúvida menor. Porque é o que a Mariana falou, toda escola ela vai ter um ponto positivo. E então você vai ter que ali colocar na balança o que vai atender melhor a sua família. Mas em relação aos pontos negativos, o que eu preciso identificar numa escola e falar assim, não, realmente essa escola não me atende, ou até mesmo na questão, eu visitei uma escola em específico, eu gostei muito da escola, só que quando eu visitei a escola, o portão da escola vivia aberto. E eu falei, gente, assim como o adulto passa, a gente pisca, a criança passa, e aí, como é que faz? Então, assim, tem alguns pontos que você precisa identificar que são pontos negativos. O que você destaca como pontos que realmente é bom a gente ficar atento? Você citou chave, que é a segurança. Eu preciso deixar meu filho em um ambiente que eu sinta segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente não fala só de estrutura física, a gente fala também de segurança com os agentes daquela comunidade, com a portaria, com a secretaria, com os professores, gestores, enfim. Precisa ser um ambiente seguro em todos esses aspectos. Segurança em todos os aspectos. Outro ponto que a gente precisa observar também na hora de escolher a escola do nosso filho e que não é bacana é a forma disciplinar. Não é? Geralmente a gente quer uma escola que discipline da forma que nós, enquanto família, disciplinamos, mas nem sempre a forma que as famílias disciplinam são corretas. Então eu preciso perguntar para o coordenador pedagógico qual é a forma que aquela escola disciplina. Eu preciso entender por que existe a disciplina positiva. É um ponto super interessante que a gente pode fazer outro vídeo sobre isso. Por que existe a disciplina positiva, como que ela funciona, por que aquela instituição trabalha daquela forma. Se eu em casa eu não coloco meu filho de repouso, lá sentado, viradinho para a parede, então como é que eu vou colocar o meu filho em escola que acredita nisso? Então, assim, eu preciso pensar nesse aspecto disciplinar muito forte. E um aspecto negativo é isso, a disciplina da forma incorreta. Outro aspecto também em relação às datas comemorativas. E não trago isso não como negativo, mas precisa haver um alinhamento no que a família acredita, ou no que a família quer acreditar, no que a escola, a instituição acredita. Muitas escolas, e aí eu digo em relação a grandes centros, praticamente 90% das escolas, e aqui no interior um pouco menos, mas muitas escolas já não comemoram mais Dia das Mães, dos pais, avós, e comemoram o Dia da Família, que é um dia mais integrado, dinâmico, enfim, e outras atividades didáticas que muitas vezes a família tem expectativa, por já ter vivenciado isso, por saber que é bacana, enfim, mas tem uma expectativa de ver ainda seu filhinho saindo da escola, vestidinho de índio, não é porque é dia do índio, mas a gente sabe que índio não é personagem, então a gente não pode fazer dele essa figura, né? Então, assim, todos esses aspectos precisam ser bem conversados com o coordenador pedagógico. Eu costumo fazer um checklist mental mesmo, de quando recebo uma família, de falar tudo que eu posso, de esgotar as possibilidades que para a família sair da instituição certa de que essa instituição é a que eu quero para meu filho, ou dizer não, nada a ver, eu não quero essa instituição. Pronto, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com a Maiana. Outros vídeos virão, né, Maiana? Sim. Pra gente poder atender aí vocês. Não esquece de passar lá no Instagram. Esse aqui, ó, é o Instagram de Maiana. E esse aqui é o meu Instagram.
E aí vocês também podem ir lá seguir, acompanhar. Ela sempre tá colocando conteúdos bem bacanas. Ela fez agora uma especialização em Libras. Eles fizeram uma apresentação de final de ano em Libra, gente. Oh, meu Deus, fiquei apaixonada. Foi maravilhoso. Então, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de assistir o outro vídeo sobre volta às aulas e deixar outras dicas de vídeo pra gente aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada, Maiana.